Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, meus queridos alunos, tá? 31 de dezembro de 2025, 15 horas e 36 minutos. Vamos trabalhando a nossa lei de abuso de autoridade, uma legislação bem tranquila, mas que a Fundatec provavelmente ou colocará na prova do CTSP-BM, ou na Polícia Civil, ou na Guarda de Gravataí, ou em todos, né? Eu quero que vocês compreendam que é uma lei bem tranquila, mas é uma lei que vocês já devem estudá-la com uma ideia de responsabilidade funcional, né? Então, eu quero que vocês compreendam que a Lei 13.869 define os crimes de abuso de autoridade. Estes crimes cometidos por agente público, seja ele servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, né, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, tá bem? Então, para essa prática do abuso de autoridade, deve ser feito por qualquer agente público, seja ele servidor ou não, tá? Qualquer agente público, seja ele servidor ou não, tá bom? Bem tranquilo. Vamos adiante. Na mesma ideia, gurizada, eu quero que vocês compreendam que a lei de abuso de autoridade, ela traz o que? Limites claros para o exercício desse poder que as autoridades possuem, né? Para quê? Para que se evitem práticas, né, arbitrárias, ilegais ou injustas, né? Para que a gente tenha um sistema de atividades públicas em geral equânime, tá bom? Então, nessa mesma ideia, eu quero que vocês compreendam, né, esse conceito trazido de funcionários públicos. Lembrem que eu já falei em outra oportunidade, né, a respeito do accountability, né, que é uma prestação de contas e o cuidado com a res pública, com a coisa pública, né? Isso aqui vem lá do controle da teoria geral do Estado. O que eu quero que vocês compreendam? Com a evolução do nosso direito, né, nós trazemos essas ideias, tá? De prestação de contas, de que nós temos que dissuadir a prática de abusos por parte da administração pública, sejam policiais ou não. Outro contexto que eu quero que vocês compreendam, que numa ideia fria a um desavisado, ele vai compreender que o abuso de autoridade só é praticado por servidores da segurança pública. Não, é praticado por qualquer agente público, que é aquela pessoa que exerce em qualquer dos poderes, né, mesmo que de forma temporária, sem remuneração ou por meio de eleição, nomeação, designação, contratação ou outra forma de investidura, o que ele exerce? Um mandato, um emprego, uma função, né, em órgão ou entidade da administração pública. Lembrando, não se aplica a lei de abuso de autoridade a agentes públicos aposentados, tá? No caso dos militares, vírgula, vou botar aqui para ficar mais destacado, pode haver a responsabilização por crimes próprios, vide CPM, aqui ó, olha só como o Word ele troca, vide CPM, né? Ou comuns, se próprios, responder-se-á perante a justiça militar. Tá bem? Mais uma ideia. O particular, sozinho, não responde por abuso de autoridade. Somente em concurso com servidor, com agente público. Vou botar melhor aqui, com agente público, tá? Somente concurso com agente público nos termos do artigo 30 do Código Penal, tá? É isso. Nessa mesma ideia, eu quero que vocês compreendam que eu vou trazer agora o conceito de funcionário público para fins penais, encontrado lá no artigo 327 do Código Penal, que
Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, tá bem? Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública, tá bem? Aqui também lá no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, tem uma causa de aumento de pena na terça parte, quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão, tá? Ou, né, de função de direção ou assessoramento de órgão. Eu quero só que vocês vão até aqui, que não tem mais detalhes, tá bem? E lá na lei de improbidade, no seu artigo 2º, traz que para os efeitos desta lei, consideram-se agente público quem? O político, melhor dizendo, considera agente público o agente político, servidor público e todo aquele que exerce. Lembrem-se, eu quero que vocês não se percam nesse detalhe aqui, ó. Ainda que transitoriamente ou sem remuneração, como por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas ao artigo 1º desta lei, lá da lei de improbidade, tá bem? Então eu quero que vocês compreendam que existe alguma coisa bem importante, né? Que é o dolo de prejudicar alguém. Isso aqui nós encontramos no artigo 1º, parágrafo 1º. Ou melhor, como traz a doutrina penalista, o especial fim de agir. E lá o que o Renato Brasileiro trouxe como o dolo geral. Que dolo geral é esse, filhos? De prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, tá bem? Eu quero que vocês também compreendam que a divergência nessa interpretação de lei ou avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, tá? Porque há uma vedação ao crime de hermenêutica, essa divergência de interpretação. E aí, o STF, por meio da ação penal originária de número 858, reiterando, não foi o STF, agora eu lembrei, foi o STJ, vou até reiterar aqui, STJ, por meio da ação penal, tá? Ação penal originária 858 do DF, né? Trouxe que faz parte da atividade jurisdicional. O que é uma atividade jurisdicional? Aquela exercida pelo poder pelo poder judiciário. Por que eu já ia trazer? Porque o poder legislativo, ele exerce atividade legiferante. E já o poder executivo, ele exerce atividade administrativa. E lembrando que existem, né, aquela questão dos checks and balances, dos freios e contrapesos, em que um exerce a função do outro de maneira atípica, tá? Ou seja, faz parte da atividade jurisdicional, né, proferir decisões, tá? Só que para que configure o delito de abuso de autoridade, né? Deixa eu só lembrar aqui o contexto. Há a necessidade da demonstração de bem como diz lá nessa ação penal, de um mínimo de má-fé ou maldade por parte do julgador. Ou seja, né, para que a atividade jurisdicional configure o delito de abuso de autoridade, deve-se existir o quê? Um mínimo de má-fé ou maldade por parte do julgador, tá bem? Né? Voltando ali, eu quero que vocês compreendam que o crime de abuso de autoridade, ele é doloso. Então, como eu já falei, o Renato Brasileiro trouxe que tem aquele especial fim de agir, e lembrando que se houver imprudência, negligência ou imperícia, haverá culpa, e logo não haverá crime. Pois
os crimes de abuso de autoridade são dolosos, beleza? Seguindo, lindões. Então eu quero que vocês compreendam, né? Já coloquei aqui, olha só, vejam que eu trouxe aqui no próximo quadrinho, eu fui e voltei, agora eu tô voltando, né? Eu trouxe que essa interpretação teratológica dolosa, ela pode ser crime de abuso de autoridade, exatamente aquela má-fé ou maldade por parte do julgador, tá bem? Lá no artigo 2º, nós temos os sujeitos do crime de abuso de autoridade. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Eu quero que vocês compreendam. Sujeito ativo é aquele que pratica o crime, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território. Compreende, mas não se limita. Pausa. Eu quero que vocês não liguem e não entendam e não criem essa expectativa que o crime de abuso de autoridade é exclusivo de servidores da segurança pública ou militares. Não. Por exemplo, o artigo 30, que é abrir procedimento sabendo que é inocente, é um crime que pode ser cometido por qualquer gestor, qualquer pessoa que tenha capacidade, né, que exerce função de chefia, direção ou assessoramento na administração pública. Seja ele cargo em comissão, seja ele função gratificada. Tá? É um exemplo aqui. Ok? Então, é sujeito ativo, compreendendo, mas não se limitando. Porque aqui nós encontramos um rol exemplificativo, porque diz compreendendo, mas não se limitando ao quê? Servidores públicos e militares. Olha só, servidores públicos e militares, tá? Ou pessoas a eles equiparadas, beleza? Membros do poder legislativo, membros do poder executivo, membros do poder judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais de contas ou conselhos de contas, tá bem? Respira, Kelch. Segue. Parágrafo único. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, como por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma, né, de investidura ou vínculo, tá? Exerce o quê? Cargo, mandato, emprego ou função em órgão ou entidades abrangidos pelo caput deste artigo. Beleza? Queridos, aqui nós já trabalhamos, só com um detalhezinho. Os agentes honoríficos, tá? Eles podem ser sujeitos ativos de abuso de autoridade. Agora, quem exerce o munus público e recebe um encargo por parte da administração, inventariante, tutor, curador, não é considerado funcionário ou agente público para fins penais, tá bem? A questão aqui do particular sozinho, eu já vi lá no início da lei, eu gosto de repetir as coisas para vocês irem frisando. A questão também do aposentado, ali, beleza? Então eu quero que vocês compreendam que aqui os crimes de abuso de autoridade, tá? Eles são de ação penal pública incondicionada. Gurizada, nós temos dois tipos de ação penal: ação penal pública e ação penal privada, tá? Dentro da ação penal pública, nós temos a divisão como condicionada ou incondicionada. Tranquilo? Vamos adiante. Então, levem pro coraçãozinho de vocês, tá? Eu quero que vocês compreendam que será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. É o prazo decadencial de 6 meses lá do CPP, a contar do esgotamento desse prazo que o Ministério Público tem para oferecer a denúncia, cabendo, né, ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer o quê? Uma denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Ou seja, o Ministério Público é o titular da ação penal pública, só que houve a perda de prazo, né? E aí foi intentada uma ação penal privada, né? Por que eu quero que vocês compreendam isso? Porque a qualquer tempo lá nessa ação privada, o Ministério Público pode retomar essa titularidade da ação, tá bom? Agora, filhos, nós temos que compreender que essa ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses
contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Tá bom? Dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direito. Tá? Efeitos da condenação e penas restritivas de direito. Beleza? Vamos adiante. São efeitos dessa condenação, eu quero que vocês compreendam, não são penas. Não são penas. São efeitos da condenação. Tá? A primeira delas, tornar certa o quê? A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, olha só, eu quero que vocês compreendam que a Fundatec vai deixar aqui juiz, eles vão trocar por autoridade policial ou pelo Ministério Público, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença um valor mínimo para reparação de danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos, tá? A inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Eu quero que vocês compreendam que isso aqui ocorre somente se houver uma reincidência específica e assim como a perda do cargo, esses efeitos não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença, como preconiza o artigo 4º, parágrafo único desta lei. Beleza? Vamos adiante. Olha só, eu sabia que isso a Fundatec tinha cobrado em 2025, foi na questão 43 da prova de soldado da brigada. Eu coloquei no material, porque como vocês sabem, eu quero que vocês dominem o conteúdo e eu estudo as questões que a banca cobra. O estudo, ele é amplo, ele deve ser direcionado para a banca. Não adianta eu pegar um material para a Polícia Federal e colocar numa maneira genérica e fazer o meu aluno estudar para aquilo ali e enganar ele cobrando R$2.000 num curso. É assim que muitos fazem, tá? E a minha ideia de trabalho não é dessa forma, beleza? Então, eu quero que vocês compreendam que essa obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, né, deve ser feita pelo juiz a requerimento do ofendido, ou seja, não é automática. Isso caiu, como eu já disse, na prova de soldado da Brigada Militar na questão 43, 2025, Banca Fundatec. Tá? Então, essa inabilitação para exercício e perda do cargo. Isso só ocorre para reincidência específica. O que é reincidência específica? Naquele mesmo item. Por exemplo, neste caso, nos crimes previstos na lei de abuso de autoridade. Tá bem? Olha aqui do parágrafo único. Ali a mesma coisa. Tá? Reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Tá bem? As penas restritivas de direito substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, suspensão do exercício do cargo, da função ou mandato, tá? Cargo, função ou mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e vantagens. A Fundatec vai colocar aqui sem a perda, mas é com a perda dos vencimentos e vantagens, beleza? Essas penas restritivas de direitos lá na lei de abuso de autoridade são aplicadas de maneira substitutiva das privativas de liberdade. São substitutivas, tá? Essas penas restritivas de direitos, elas podem ser aplicadas de maneira autônoma ou cumulativamente, tá? Isso aqui nós encontramos lá no artigo 44 do Código Penal. Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui para nós trabalharmos ali. Que nós temos as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo, tá? Réu não reincidente em crime doloso, culpabilidade, antecedentes, conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente, tá bem? Vamos adiante. Eu quero que vocês compreendam aqui nas sanções de natureza civil e administrativa um princípio,
que é o princípio da independência das instâncias, tá? Nessa mesma ideia, gurizada, vocês devem compreender que as penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. As notícias de crimes previstos nesta lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração, tá? Sobre as responsabilidades. A responsabilidade civil e administrativa, né, são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato, quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal, tá bem? Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, o quê? A sentença penal que reconhecer, resumindo, que o ato foi praticado sob uma das excludentes de licitude lá dos termos do artigo 23 a 25 do Código Penal, tá? 23 a 25 do Código Penal, tá bem? Existe também a aplicabilidade nas infrações de menor potencial ofensivo da Lei dos Juizados Especiais Criminais, tá bem? Eu quero que vocês vejam agora, quando nós entrarmos nos crimes em espécie, que todos os crimes previstos nesta lei são punidos com detenção e multa. O primeiro deles é o decretar, vamos adiante, o que? Medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. A pena é de detenção de 1 a 4 anos. Pausa. A Lei 9.099, lá no artigo 61 subsequentes, ela traz que as infrações de menor potencial ofensivo são aquelas cuja pena máxima é de até 2 anos. Aqui, no artigo 9º, nós não temos uma infração de menor potencial ofensivo, tá bem? Nós temos aqui uma infração cuja pena máxima é de 4 anos, tá? Ou seja, é de médio potencial ofensivo, como traz a doutrina penalista. Então eu quero que vocês compreendam que o artigo 9º tem como sujeito ativo o agente público que decreta uma medida em desconformidade. O sujeito passivo, ou seja, a vítima, é sujeito passivo imediato e o Estado o mediato. Cabe a suspensão do processo. Eu já trouxe aquele caminho lá do artigo 5º da Constituição, que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Só que lá nós temos o artigo 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem o princípio, né, da especialidade aplicado. Lex specialis derrogat lex generalis. Lei especial derroga lei geral. Então, pelo princípio da especialidade, quando for criança ou adolescente, nós aplicamos o artigo 230 do ECA, tá bem? Seguindo nessa mesma ideia, incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, aqui nós temos figuras equiparadas ao artigo 9º, relaxar a prisão, né? Dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão, manifestamente legal. Lembre-se que prisão ilegal, ela é relaxada, tá bem? Substituir o quê? A prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível, né? E também deixar de deferir liminar ou ordem de habeas, né? Quando manifestamente cabível, tá bem? Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de quem? De testemunha ou investigado manifestamente descabida, né? Ou descabível, também dá para entender aqui no contexto, ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Também aqui nós temos um crime de médio potencial ofensivo que cabe à suspensão do processo. Tá bem? Tá, ok? Tranquilo? Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. A Fundatec vai trocar aqui autoridade judiciária por autoridade policial, mas é autoridade judiciária no prazo legal. Aqui, sim, é uma infração de menor potencial ofensivo, né? Cuja pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, tá bem?
Qual é esse prazo legal? De 24 horas, conforme o artigo 306, parágrafo 1º do CPP. 24 horas, conforme 306, parágrafo 1º do CPP. Tá bem? Eu quero que vocês compreendam também que incorre na mesma pena quem deixa de comunicar de maneira imediata a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Também, só para fazer um ajuste aqui, deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa ou, né, melhor dizendo, é uma conjunção aditiva, né? E o local onde se encontra a quem? A sua família ou a pessoa por ela indicada, tá? Tá? Então eu quero que vocês vejam o 2, isso é a mesma coisa que diz no CPP e na Constituição Federal. Depois o 3, deixar de entregar ao preso no prazo de 24 horas o que a nota de culpa assinada pela autoridade com motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Também prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando o que? Sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura, imediatamente após recebido, ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Tá bem? Também o artigo 13 nos traz constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Pausa. Aqui eu quero trazer um exemplo para vocês. Vocês já viram que quando é feita uma prisão em flagrante pela Brigada Militar, pela Polícia Civil, pela Guarda Municipal, o indivíduo recolhido, ele fica de costas, ou melhor dizendo, o indivíduo conduzido, ele fica de costas, né, para quem está ali fazendo o trabalho da imprensa. Eu sempre trago um exemplo de um caso que é comum. Ah, eu quero ver o nome do vagabundo. Cara, é crime de abuso de autoridade, tá? Porque tu vai estar submetendo aquele preso a uma situação vexatória, constrangimento não autorizado em lei. Tu não pode expor a imagem dele. Isso aqui tem toda uma correlação por trás que eu não vou entrar no nexo da discussão. Não tem necessidade, tá bem? Também produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Aqui também é uma infração de médio potencial ofensivo, que a pena é de 1 a 4 anos e multa, tá? Eu quero que vocês compreendam, já deixei aqui, que vocês... Deixa eu só fazer um ajuste aqui. O exemplo de tirar foto do preso e divulgar sem autorização legal. Eu quero que vocês compreendam que se tu vai submeter a uma situação vexatória, pelo princípio da consunção, a tortura absorve o abuso de autoridade. Há também um cúmulo material sem prejuízo da pena cominada. Tá bem? Artigo 15. Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão deva guardar segredo, tá? Ou resguardar sigilo, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Aqui, parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, de pessoa que tenha optado por ser assistida por seu advogado ou defensor público, sem a presença de seu patrono. Beleza? Vamos adiante. Eu quero que vocês vejam aqui que no artigo 15A nós temos a previsão ali da ausência da revitimização. Eu quero que vocês vejam esse caminho, que é o submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que leve a reviver sem estrita necessidade aquela situação de violência, outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Aqui também é uma infração de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima, neste caso, é de 1 ano. Eu vou falar uma coisinha que eu lembrei aqui, referente ao direito do silêncio, ao direito ao silêncio, né? Porque tanto no CTSP quanto no concurso da Polícia Civil, nós temos a abordagem do tópico provas no processo penal. E essa abordagem das provas do processo penal, ela se correlaciona, porque a confissão é um dos meios de prova admitidos no processo penal. Mas, no interrogatório policial, tu poderá ficar em silêncio. Então, esse silêncio,
ele é permitido quando são feitas, melhor dizendo, as perguntas relativas ao fato. Agora, sobre a tua qualificação, tu não é obrigado a ficar em silêncio. O que é qualificação? Nome completo, endereço, etc. Assim como no processo administrativo disciplinar, tá? Vamos adiante. Vamos ainda. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica, né? Só um pouquinho, ficou errado ali. Aplica-se a pena aumentada de 2/3. Aqui, filhos, nós temos uma majorante, que é a causa de aumento de pena, tá bem? Se esse agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro. Aqui é o caso Mariana Ferrer, melhor dizendo, que é aquela tentativa de intimidação da colocação da mulher como vítima do estupro, como responsável por ela ter sido estuprada, por ela ter sido violentada por parte do seu marido e assim sucessivamente. Tá? Artigo 16. Eu trouxe até um exemplo aqui. Tá? Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião da sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Tá? Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A prisão constitucional de identificar-se ao preso. Olha o exemplo que eu trouxe. O GM Kelch efetua a prisão e apresenta-se como GM João. Tá? Eu quero que vocês também compreendam que incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório da infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Tá bem? Olha só. O artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo ser capturado em flagrante. Salvo ser capturado em flagrante ou devidamente assistido, né, pelo seu advogado, consentir em prestar declarações. Aqui também eu quero que vocês vejam que é um crime próprio da autoridade policial, ou seja, do delegado de polícia, tá bom? Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. A pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa. Por exemplo, o preso lá tem o direito a recorrer em liberdade ou a autoridade policial compreendeu que aquela prisão era ilegal, mas vou deixar esse louco agonizar um pouquinho aqui no Réveillon. Deixa ele na minha grade aí que dia 2 eu resolvo isso, tá bem? Tá retardando. Esse é o exemplo daqui, beleza? Aqui também nós temos um crime próprio do magistrado, que incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo, ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Tá bem? Artigo 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Vamos lá. Súmula vinculante 14. Acesso do patrono aos autos de inquérito, desde que já documentados, tá? Eu quero trazer aqui súmula vinculante 14. Lembrem-se que, né, é direito líquido e certo do defensor ou também do patrono da causa o acesso aos autos já documentados. Caso haja essa negativa, existem dois caminhos, porque é um descumprimento de súmula vinculante, uma reclamação ao STF, ou também, né, a impetração de mandado de segurança, porque é um direito líquido e certo, né, não amparado por habeas corpus ou habeas data, beleza? Incorre na mesma pena quem impede o preso, réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes de audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Beleza? Lá na questão do juiz das garantias, essa audiência de custódia,
ela é realizada presencialmente. Mas lá nos termos do CPP, artigo 300 e subsequentes relativos ao flagrante delito, diz que essa audiência e custódia ela pode ser feita, né, por videoconferência. O que eu levo para a prova? O juiz das garantias. Mas aquela máxima que eu sempre falo, atente-se para o comando da questão. Tá bem? Artigo 21. Manter preso de ambos os sexos, ou seja, presos masculinos e presas femininas, na mesma cela ou espaço de confinamento, a pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa. Tá bem? Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de menor de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei 8069, que é o ECA. Tá bem? Artigo 22. Vamos lá. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante, ou seja, contra aquela vontade, onde em imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. A pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa. Tá bem? Incorre na mesma pena, né, na forma prevista no caput, ou seja, de 1 a 4 anos, quem coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Coloca lá, tu assombra o cara, meu, deixa eu entrar que eu vou te estourar. Não vai deixar eu entrar? Beleza, eu vou te estourar. Ah, e o cara deixa entrar. É isso. Coagiu o cara a abrir aquela porta para mim. Ou também cumpre esse mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 da manhã, tá bem? Aqui teve uma revogação expressa da causa de aumento de pena do artigo 150, parágrafo 2º do Código Penal, tá bem? Não há crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios para que indiquem, né, a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre, beleza? Aqui são as hipóteses constitucionais previstas no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, tá bom? Vamos lá. Agora então, né, no artigo 23, nós temos o delito de inovar artificiosamente no quê? No curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou pessoa, com o fim de, tem uma finalidade específica aqui, eximir-se de responsabilidade ou responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Nós temos o crime do artigo 347 do Código Penal, que é a fraude processual. Lembrando da questão do princípio da especialidade, aqui nós aplicamos o artigo 23, né, se tiver essa correlação no curso de diligência, investigação ou processo. Tá bem? Também nós temos o artigo 16, parágrafo 1º, inciso 2 do Estatuto de Desarmamento. Vamos adiante. Incorre na mesma pena quem pratica conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência ou a omissão de dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para o quê? Para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Beleza? Artigo 24. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido com o fim de alterar o local ou o momento de crime, prejudicando a sua apuração, tá? Nessa mesma história, eu quero que vocês vejam que aqui nós temos o cúmulo material, ou seja, a acumulação além da pena correspondente à violência, beleza? Vamos adiante. Ok? Quero que vocês vejam que sempre que no tipo penal trouxer essa previsão, além da pena correspondente à violência, ao cúmulo material, tá bem? Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Também aqui são crimes autoexplicativos, né? Bem tranquilos. Vou pular lá, vamos indo. Artigo 25, leitura para vocês, eu já falei. Artigo 27, aqui é bem importante. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal
ou administrativa, né, em desfavor de alguém, a falta de indício da prática de crime, delito funcional ou infração administrativa, né? Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Gurizada, caso prático. Servidor da Guarda Municipal tem uma discordância de ideias com o superior a ele, é aberto um processo administrativo disciplinar com a finalidade de puni-lo com pena de suspensão ou demissão, beleza? Sabendo que há a inocência por parte desse servidor, aquela sindicância misteriosamente desaparece. Isso acontece em Neverland, né, na Terra do Nunca, nos municípios de, não sei, da Esbórnia, como dizia o Tangos e Tragédias, né? Então eu quero que vocês compreendam que não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Mas esse documento não deve desaparecer. Ele deve existir, né? Ok? Senão tu vai estar lá cometendo também o crime de extravio, sonegação do documento público. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado, a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Beleza? Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar interesse de investigado, a pena também é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Tá? Aqui também nós temos uma infração de médio potencial ofensivo, pena de 1 a 4 anos. Artigo, por que eu trago esse aqui? É bem interessante. Lembrem ali do artigo 27, olha só, eu quero que vocês compreendam que para te abrir um processo administrativo disciplinar em desfavor do teu servidor, deve haver uma justa causa fundamentada. Eu não vou acordar com o intento, né, com o ânimos de prejudicar o Joãozinho, porque eu não vou com a cara dele, porque segundo o gestor, ele não tem perfil para estar exercendo aquela função, porque ele trata as pessoas com urbanidade e legalidade, tá? Simplesmente por isso, não tem perfil, eu vou te tirar do caminho, tá? Isso ocorre muito no serviço público. Isso resulta principalmente em assédio moral por parte do gestor que faz isso e a responsabilização com a responsabilidade da administração, responsabilidade objetiva depois com o regresso, lá com a cobrança daquele que causou isso, tá bem? Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado, tá bem? Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, ou estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado, tá bem? Aqui o artigo 32 eu já falei, que é negar ao interessado, seu defensor, o acesso aos autos, lembre da súmula vinculante 14 do STF. Artigo 33, tá? Eu quero que vocês lembrem, exigir informação ou cumprimento da obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Pausa. Além disso, o servidor que faz isso, ele responde por corrupção passiva privilegiada, lá nos termos do artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal. Pausa. Exemplo hipotético. No município de Neverland, os guardas municipais estavam fazendo uma operação balada segura e, né, um sedizente gestor, influenciado, com uma influência mental, com uma mesquinhez intelectual, chegou e disse para os guardas municipais, estava com o veículo irregular, me libera porque eu sou fulano de tal. Eu vou ligar para o prefeito. Ligue. Está no seu direito. Ligou para o prefeito, segunda-feira o prefeito cortou a cabeça dele. Às vezes a vida é assim. Tá bem? Artigo 34 foi vetado, 35 também. Artigo 36, decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la.
pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, tá bem? Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tem requerido vista em órgão colegiado, tá? Com o intuito de procrastinar seu andamento, ok? Aqui é segurar o processo lá e deixar ele paradinho lá num tribunal superior, beleza? Artigo 38, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Gurizada, aqui eu vou trazer um exemplo, mas que não se encaixa aqui, porque naquela época a lei do abuso de autoridade não existia, caso contrário ele teria respondido pelo artigo 38, do delegado aquele que teve a aposentadoria cassada há poucos dias aqui na região metropolitana, em decorrência do inquérito do sacrifício de 2 crianças, né, que ele fez todo um enredo lá do inquérito policial e concluiu que ali tinha sido culpado fulano, mas se comprovou a inocência a médio prazo, tá bem? Aqui, gurizada, terminamos agora a lei do abuso de autoridade e vamos adiante. Muito obrigado.